Olá, turminha. Tô esperando a Monique entrar. Boa noite. Olá, Monique. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos caminhando, graças a Deus. Ô, Monique, conta um pouquinho da sua trajetória aí pra galera aqui saber um pouquinho de você, da minha turma aqui saber um pouquinho de você. Ah, claro. Eu vou ficar de vez em quando olhando assim pro lado, porque eu fiz um roteirinho no PowerPoint pra gente ir falando e a gente não se perder muito, tá? Tá. Então, primeiramente, boa noite a vocês, casal querido, pelo convite, a todos que estão agora nos assistindo. Me chamo Monique, sou professora de Química aqui no Rio de Janeiro. Sou formada em Química, com atribuições tecnológicas pela UFRJ. Depois que eu terminei a graduação em Química, eu fui para o mestrado e, concomitante, eu fui fazer a licenciatura em Química. Porque eu sentia que em um momento eu queria ser professora, né? Eu gostava muito de lecionar, tirar dúvidas dos meus colegas. Então, eu acabei fazendo a complementação pedagógica paralela ao mestrado. O mestrado são 2 anos, né? Demorou um pouquinho mais. A licenciatura em 1 ano eu fiz. E aí eu fiz o meu primeiro concurso para professora do estado do Rio de Janeiro. E comecei, então, a lecionar. Depois comecei a lecionar em escolas privadas e assim começou a minha trajetória. Cheguei a trabalhar em indústria química também, mas eu não me sentia tão feliz na indústria quanto lecionando, né? Então, foi assim. Atualmente, eu sou professora da rede FAETEC, que é a rede de escola técnica aqui do Rio de Janeiro, ligada à rede estadual, né? Ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E, recentemente, fui convocada no concurso para o CAP da UERJ, né? Professora efetiva do CAP da UERJ. E aí, estou lá eu tomei posse em novembro, foi no final do ano. Que top. E como que estão as coisas aí, Monique, antes da gente começar? Como é que estão as coisas? As aulas por aí? E deixa eu mostrar um negócio. Tá top! Que lindo! Então, nas escolas públicas, nós estamos remotos, né? A gente está trabalhando ainda usando algumas plataformas, né? E na escola particular, desde outubro, a gente está no sistema híbrido. Então, metade da turma vai hoje, a metade vai amanhã, e aí quem não vai, a gente liga a câmera, né? E é tudo pelo Google, pela aquela plataforma do Meet, né? Aham. E assim a gente tem feito. Entendi. Então tá aí no metade dos alunos, mas todos vão, assim. Todo aluno tá aí na aula, só que um dia sim, um dia não. É isso? Então, tiveram famílias que optaram por não enviar os filhos. Ou porque moram com os avós, que são muito idosos, ou pessoas de grupos de risco, né? Então, tem alunos que não estão indo nem no grupo A, nem no grupo B. Aham. Mas estão assistindo de casa. Então, Ficou assim, um negócio optativo, então. Os pais assinaram um termo, né? E assim está sendo feito. Entendi. E a gente dá aula de face shield, de máscara, álcool em gel toda hora, Aham. aquela tensão. E assim tem sido. Entendi. Aqui nós estamos no remoto já tem mais de 1 ano já. Já fez mais de um ano. Já fez mais de 1 ano que a gente não coloca o pé em sala de aula. Aí a gente tá só em casa, né? Quando voltou em outubro, eu fiquei muito assustada, vou ser bem sincera. Eu fui, assim, bem temerosa, né? Mas, enfim, a gente reza, coloca a máscara, protege, né? Tem que trabalhar, né? Aí a gente vai. Pois é. Ô, Monique, a gente te chamou aqui para participar hoje aqui com a gente, porque tem um assunto, né, que ele é novo para muita gente, né?
que é o assunto Química Verde. E apesar dele ser novo, dele não ser trabalhado em sala de aula, sim, ele tem sido cobrado no Enem, né? Não era uma condição acadêmica, nem a gente, no meu caso da Tati, enquanto estudante universitário, e nem enquanto começamos a ser professor. A gente tomou parte dessa realidade com o surgimento das questões do Enem, né? Pois é a primeira vez, inclusive, que caiu foi em 2015, uma questão dificílima, né? E na época a gente não tinha conhecimento, né, do que era Química Verde, etc. Então, até para resolver a questão no dia, né, nós como professores, né, nós tivemos muita dificuldade para resolver a questão. E daí, a gente foi, né, a gente vai correr atrás, que o professor é assim, né, Monique? Tem que correr atrás, né? E correndo atrás e tudo. Então, o convite surgiu por conta disso, para você contar um pouquinho, né, da Química Verde, da sua experiência com a Química Verde, né, e contar aí para essa galera sobre esse assunto, hoje em dia tão importante, né, e para o nosso público, um assunto que tem sido cobrado, inclusive o ano passado, né? Isso, além de ser uma temática interessantíssima, né, que é a química meio que desmitificando muitas das realidades que existem por trás da química, né, na sua história, e também a cobrança que está acontecendo com uma frequência boa, né? Ano passado teve. Ano passado, inclusive, o último Enem, né, também cobrou Química Verde de novo. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, né, as pessoas já, quando falam em química, né, as pessoas já têm uma ideia muito errada do que é química, né? Normalmente as pessoas associam, né, a palavra química a coisas tóxicas, as coisas ruins. Não é? Você não vê propaganda assim, ó, pode comer que não tem química. Ou ao contrário, come isso não, meu filho, isso é pura química, né? A química tem esse mito. Né? A gente vai ao salão, né? Eu vejo assim, eu vou ao salão, não pode misturar duas químicas no cabelo, né? A Tati tem um cabelo com química, né? Eu não tenho cabelo. Mas então, Monique, por que você associa? Por que você acha que o senso comum tem essa visão assim tão ruim da química? Olha, eu acho que pela própria história, se a gente for pegar na Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos, a química ela já foi aliada como bomba de guerra, né? Como armas. Então a gente pode citar aí nesse período da Primeira Guerra o gás cloro, o fogênio, gás lacrimogênio, que mais que foi usado? O gás mostarda. Então, a química, ela sempre meio que teve a serviço, vamos colocar assim, de um poderio bélico. Depois a gente anda aí na linha do tempo, Segunda Guerra Mundial, a gente começa com as armas nucleares. Então, a química, ela meio que vem dando suporte, historicamente, nesse sentido. Então, fica no senso comum das pessoas que química é uma coisa ruim. E aliada a isso, a gente pode falar também da Guerra do Vietnã. Né? Você vê aí o gás mostarda. Agente laranja. O agente laranja, exatamente. O Napalm, que também foi usado. Como é que eles chamavam? O líquido, fogo líquido, né? Então, a gente tem muito químico que já trabalhou historicamente para a guerra. Então, isso fica no imaginário. A gente também pode falar das empresas que não fazem ou não faziam o descarte adequado dos seus resíduos. Isso vai para a mídia. A mídia acaba contando para a população que está assistindo uma coisa horrorosa dos químicos. Né? Eu lembro que quando eu disse que eu ia fazer química, minha avó, Tadinha, ela falava assim, nossa, coisa horrível, você vai ser poluidora. Ou seja, minha avó era uma mulher sem estudo, né? Imagina, filha de imigrantes portugueses, ela era dona de casa, mas dentro do imaginário dela, ela tinha isso. E ela era muito orgulhosa de dizer que ela fazia uma maionese artesanal que não levava nada de química. Ela gostava de... ela era toda... Então, eu acho que dentro de um imaginário coletivo, assim, a gente, enquanto profissionais da química, eu não digo eu e você e vocês dois, né? Mas os nossos antepassados trabalharam de maneira talvez não muito legal, e isso acabou ficando ruim, né? Não tem jeito.
Pois isso é difícil mesmo. E aí, a Química Verde, né? A Química Verde veio em 1991, não é isso? Que foi, acho que quando ela começa a ser trabalhada, acho que foi em 91 mesmo. E aí, a Química Verde, ela nasceu por quê? O primeiro, qual tipo assim, motivo, qual motivo, qual forma? Então, se a gente for andar um pouquinho mais atrás na linha do tempo, na Europa, ela começa em 84. Né? Só para contextualizar, né, o meu mestrado foi em síntese orgânica com uma proposta de química verde. Então, o que eu fiz no laboratório? Eu reproduzi umas dihidropiridinas, uma molécula orgânica que tem uma série de funções biológicas, e ao invés de usar os solventes orgânicos, benzeno, né, tolueno, eu usei água. E aí, isso foi muito até falado na banca, mas nossa, como assim você misturar? Geralmente as coisas orgânicas não são solúveis em água. Então, o que a gente tinha que fazer? Fazer uma mega agitação para que a reação se desse na interface. E a reação se deu. E eu consegui, assim, obter um rendimento em algumas das reações até superior ao da literatura, usando uma rota verde. Então, esse pensamento verde, ele vem lá da década de 80, nas primeiras indústrias europeias que começaram a se preocupar com a emissão de gases poluentes, né? E as primeiras universidades, alguns grupos de pesquisa também na Europa, que começaram a se preocupar com que país, que mundo que a gente deixaria para futuras gerações. Qual seria o nosso legado enquanto humanidade? Vai ter água, vai ter ar respirável. E daí, então, a partir dessa postura, dessa mentalidade, começa, então, a surgir a filosofia de se pensar química, que pode ser aplicado na inorgânica, na orgânica, na analítica, na bioquímica e na fisicoquímica. Não é uma sexta área, não é. É uma filosofia em que a gente pode colocar para trabalhar todas as outras áreas da química. Né? E aí eu peguei aqui alguns dados, né, sobre essa filosofia, dessa questão do imaginário de como que surge a química verde. Tem um painel que nós chamamos de IPCC, que é um painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. E eles vêm estudando a mudança do clima da Terra desde 1988, que eles começam a estudar e a mapear a temperatura do planeta. Que a gente vê até muitos documentários que falam sobre a mudança climática. Algumas pessoas falam que não tem aquecimento global. Tem uma série de documentários, não sei se vocês viram Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Esse documentário eu já passei até em turma, é muito interessante, porque ele aborda justamente essas questões. Será mesmo que está mudando? Né? E aí, dentre as questões todas que o IPCC chegou à conclusão, é que não tem como a gente deixar de relacionar o aquecimento global com as ações do homem. É inegável. Então, a ação do homem, a questão do aumento de gases do efeito estufa, as derrubadas, as queimadas da florestas, que ano passado a gente viu pra caramba, tudo isso, né? Não tem como a gente desassociar a mudança climática com a ação antrópica. Isso é inegável. E aí a gente começa a pensar que isso não tem como a gente desvencilhar, certamente tem como a gente buscar uma nova forma de trabalhar. Né? E aí os químicos começam a trabalhar nessa. Na década de 90, né, Tati, que você falou, aqui no Rio de Janeiro teve a Eco 92, que alguns chefes de alguns países se juntaram para conversar sobre essas mudanças climáticas. Eu lembro que eu tinha 10 anos, né? Eu sou de 82. Eu lembro que na escola a gente chegou a fazer aquelas passeatas aqui pelo bairro. Igual tinha marcha no dia do soldado, a gente também marchava. Não tinha uns negócios desses antigamente? Então, a gente fez a marcha da Eco 92. 20 anos depois, tivemos a Rio+20, onde esses chefes voltaram a se reunir e conversaram sobre: será que aquilo que a gente compactuou, será que a gente fez de fato? Né? E quando a gente observa o que está ao nosso redor, a gente constata que muita coisa não foi colocada em prática, ficou só no papel.
né? Então, a gente pode falar em 1997, Protocolo de Kyoto, né? Em 2001, os Estados Unidos saíram, eles não se comprometeram. A gente pode citar crédito de carbono, né, dentro dessa história. E a gente pode falar assim, olha, muita coisa foi prometida, porém essa nova filosofia acabou não sendo, vamos dizer, eficiente. A gente precisa tomar uma ação, sei lá, mais radical, né? A gente precisa impactar mais. Algo que a gente precisa também mudar, e aí é uma mudança muito a longo prazo, é a mentalidade do consumo, né? A gente vive numa sociedade extremamente consumista, onde ter é poder, né? E aí o lucro das empresas, eles acabam ficando à frente da preocupação com as futuras gerações. Então, muitas empresas elas vão extrair ao máximo o recurso da terra para ter o grande lucro, né? Então, isso, quando a gente fala de química verde, não tem como a gente deixar de falar um pouco até de geografia, né? E de fazer esse overview aí do nosso panorama mundial. Explorando a terra ao máximo, a gente gera muita pobreza, né? A gente já tem aí as questões do nosso país com má distribuição de renda. E o caos, né? Então... Pois é, e a ideia do colapso, né? Porque a demanda só aumenta e você só vai consumindo, né, os recursos naturais, uma hora colapsa isso aí, né? E a percepção disso ela é um pouco cíclica. Eu gostei de você falar que começou na Europa, que a Europa já colhia os frutos da Revolução Industrial. Lá que basicamente, né, deu o primeiro boom ambiental. E aí começa a fazer alguma coisa, começa os líderes a aderir, mas a adesão nunca é de forma completa e efetiva. Vai muito mais para o interesse, né? Sim, sim. E aí a gente está hoje aí nesse impasse, né? Muitos não acreditam. Eu lembro que quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, um professor da banca falou, eu não acredito em química verde, mesmo tendo mostrado todos os resultados e tal. Ele falou assim, talvez dê para fazer em alguns sistemas, mas a reação que eu faço só dá para fazer em benzeno. Então, assim, alguns institutos de pesquisa, né, algumas universidades já nem compram mais alguns solventes, por exemplo, clorados, de clorometano, clorofórmio, né, tetracloreto de carbono, que são extremamente perigosos, inclusive para quem está manuseando, para o químico em si. Né, se eu estou numa dissertação de mestrado, propondo a síntese de uma classe de drogas, de moléculas, né, que eu trabalhei com a química de fármacos, se eu estou sintetizando e propondo algo que, no decorrer da sua produção, eu precise usar algo tão danoso para o meio ambiente, eu tenho que repensar essa rota sintética. Né? Então, assim, nem que eu diminua o rendimento do meu processo. Mas ele dava 90%, vou ficar feliz com 80%, agredindo menos ao meio ambiente. Mas o dono da empresa vai lucrar menos. Bom, ele vai lucrar menos, mas ele vai ter uma política aí pensando nas futuras gerações dele, dos filhos, dos netos, porque a gente não está sozinho no globo. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente ainda tem que mudar muito a postura do consumo, a postura do eu primeiro. Né? Às vezes, as pessoas, quando começou com a pandemia, muita gente, agora a gente está em casa, a gente está refletindo, a gente vai sair melhor. Às vezes, eu tenho um pouco de dúvida se vamos sair mesmo. Porque, assim, a gente ainda tem escola aberta, né? Algumas escolas aqui não estão híbridas, abriu tudo. Porque a família precisa ter o filho na escola para ir trabalhar, eu compreendo. Mas vamos pensar, a gente está no meio de uma pandemia, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, será que não dá para fazer o meio do caminho? Será que o híbrido está funcionando? Mas para isso as escolas têm que gastar dinheiro. Tem que se equipar com computadores, com câmeras. Será que todas quiseram fazer isso? Ainda bem que onde eu trabalho fez, entendeu? Não colocou todo mundo lá dentro. Mas vamos pensar, quem precisa trabalhar voltou e foi na fé. Né? E é muito complicado, né? Muito complicado. Esse convencimento parece que ele é funcional no primeiro momento, até virar a página e entrar na parte lucrativa, entrar na parte de ganhar mais, ganhar menos, dividir mais, dividir menos. Você percebe as indústrias em um número razoável já se convencendo das posturas da química verde? Você tem acesso?
Hoje já. Por quê? Em 2005, começaram a sair algumas resoluções ambientais, como o CONAMA. E ele multa, e são multas altíssimas, a ponto de você fechar a sua empresa. Então, hoje em dia, infelizmente, muita gente só obedece quando dói no bolso. Então, essas leis começaram a ficar mais apertadas para que o empresariado, digamos assim, começasse a limpar o seu rejeito. Né? A gente vai falar sobre os princípios da Química Verde, né? Mas lá na frente. Mas hoje em dia a coisa está um pouco mais organizada nesse sentido. Eu lembrei aqui, desculpa, amor, lembrei aqui que em 91 ou 92 eu fiz um estágio na Uzi Minas. E num laboratório que para mim foi muito legal, apesar de eu me parecer com você que eu também não me adaptei à indústria, não vi lá que era a minha cara. Mas, por outro lado, eu aprendi muito. Era um laboratório de corrosão. A gente fazia testes de corrosão. E não havia absolutamente nenhuma relação com preocupação ou avisos. Só algumas normas que se seguiam. Mas nem na normatização você tinha situações com preocupação com o meio ambiente. Praticamente nada. O que eu via na indústria era um técnico de segurança no trabalho que tinha mais preocupação em atividades técnicas do que no processo global de produção. Então, não havia nada. Então, vamos mais perto. Vamos mais perto, né? Brumadinho. Aqui na minha graduação, né? Na época da UFMG, né? Eu fiz... como é que chamava? Iniciação científica. Iniciação científica. E a minha iniciação científica, ela tipo assim, ela já foi preparada, porque se eu quisesse continuar, eu já tinha quase um mestrado pronto já. Só que eu também quis ir para a área da licenciatura, né? Mas é que era impressionante. Os nossos rejeitos eram todos jogados na pia. A capela, né, não funcionava direito. Tipo assim, a gente estava fazendo abertura de minério dentro da capela e o ácido clorídrico vazando no ambiente todo. A Lagoa da Pampulha recebia tudo do FMG, pra você ter uma ideia. Então, olha só para você ver. Isso, né? Isso é o quê? Isso é 93, 94. Então, quando você vai pensar... né, em mentalidade, né, é muito, assim, não é tão longe, né, que a gente estava aí fazendo esse monte de coisa errada, né, e sem pensar no meio ambiente, e nós como químicos, né? Eu entrei em 2000, né, quase uma década depois que você está falando aí, 93. Quando eu entrei, quando a gente ia jogar alguma coisa fora, tinha um vidro do rejeito, o clorado e o não clorado, e isso ia para tratamento. E a gente ficava sendo observado. Se a gente estava jogando ali certinho, se a gente estava jogando PA, que era pia abaixo, né? Não pode ser PA, não pode ser pia abaixo. Porque, enfim, mas de uma década depois, as coisas começaram a ficar mais fiscalizadas, vamos colocar assim. E eu acredito que por conta dessa filosofia da Química Verde. Eu trabalhei no grupo de pesquisa que foi pioneiro aqui na UFRJ, trabalhando com esses princípios da Química Verde. Então, assim, a gente trouxe bastante essa questão, assim, além, né, de colocar em prática. E a questão do cuidado consigo, né? Não é... Ô, Monique, só para si, né? Eu já tô vendo aqui, já tá vindo algumas perguntas aqui, depois a gente responde. Caio, eu vi uma pergunta sua aqui, eu tenho certeza que tem muito a ver com assuntos que eu tô dando em sala de aula. Na verdade, assim, para os meninos entenderem, o que é Química Verde, né? Qual é a filosofia da Química Verde, assim, ao certo, assim? Certo. Então, vou ler aqui o que eu peguei do artigo. A Química Verde, enquanto conceito, né, de definição, ela fala que é uma filosofia que, como eu te falei, não é uma sexta área, é uma filosofia que pode ser definida como o desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Essa é a definição, assim, de artigo, sim, do livro. Então a Química Verde... É a definição formal mesmo, né? Então, a ideia é montar, trabalhar com produtos, com processos químicos, com rotas sintéticas que causem menos dano
a população ao meio. E ao meio ambiente. A quem está trabalhando, né? E ao meio ambiente. Exato. Uma forma de pensar que passa, como você bem disse, permeia por todas as divisões didáticas da química. Você vai usar orgânica, inorgânica, qualquer circunstância de atuação. Por quê? Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque o público de vocês é um público voltado para o vestibular. Quando caiu, em 2015, aquela questão da Química Verde, foi um Deus nos acuda nos cursinhos aqui no Rio. Ai, agora o conteúdo vai aumentar. Não. Isso você pode citar quando estiver falando de reações orgânicas, lá no terceiro ano. Quando você vai falar, por exemplo, das reações de substituições nucleofílicas, eletrofílicas no anel, que usa muito benzeno. Então, ali é o momento de você, olha, gente, hoje em dia tem uma rota, tem mecanismos muito grandes. Gente, isso não é viável. A cada etapa dessa é uma purificação. Para cada purificação são litros e litros de solventes. Então, se eu preciso purificar 7 etapas, ele já não é lucrativo para a empresa. Eu, enquanto química, vou ter que redesenhar uma rota sintética para minimizar isso, para eu ter uma etapa. Foi o que eu fiz no meu mestrado, né? Eu usei um mecanismo que a gente chama de on-pot. Ou seja, eu misturava o reagente A com B, deixava um tempo para fazer o intermediário, não isolava, e naquele mesmo meio reacional eu jogava uma outra substância que ia atuar ali. E naquele mesmo meio fazia o produto. E eu só purificava uma vez. Isso é um dos princípios da Química Verde. Porque se eu vou purificar só uma vez, eu gasto menos solvente. E eu tô falando de solvente orgânico, né? Então, assim, hoje em dia, como eu falei, tem alguns institutos que não estão mais comprando de clorometano, nem nenhum clorado. Aí vai para o acetato de etila. Só que o acetato de etila, ele tem o seu... Ele não é tão inofensivo assim também. Então, né? Dentro da escala, a gente vai escolher qual é o menos pior. Mas ainda assim, a gente vai estar escolhendo um solvente. Então, que eu use uma vez só. Então, eu vou minimizar a minha rota sintética. Outra coisa também é não explorar tanto aquecimento, porque isso gasta energia. Então, se eu puder fazer um processo... Inclusive, isso é um dos princípios, né? Da Química Verde, diminuir o consumo de energia, né? Sim. Então, se eu posso usar uma coisa, a pressão ambiente, né? Porque se você também tem que colocar num reator a alta pressão, eu estou gastando energia. Se você tem que aquecer, também você está gastando energia, né? Então, se você consegue fazer a temperatura ambiente, se você consegue fazer com a pressão 1 atm, né? Sem precisar colocar reator, e com uma única etapa, nossa, é gol. É o que... É até uma questão lá de 2015, né? O ácido adípico, se não estou enganada. Isso, é isso mesmo. Isso. E que a resposta era justamente... Uma rota marrom e uma rota verde. Aqui, só para os meninos entenderem, que talvez muitos não sabem. Uma rota sintética é quando você tem uma sequência de reações, né? Né, galera? Então, isso é uma sequência de parte de um reagente de um produto, mas normalmente não é de uma vez. A tentativa e o objetivo é que seja, mas muitas vezes passa por diversos caminhos. Então, uma das coisas da Química Verde é justamente tornar essa rota sintética mais simples. Então, se você pode minimizar o número de etapas para conseguir obter o produto desejado, e isso é legal, porque menos etapas são menos solventes utilizados, não é isso? Sim, exatamente. E aí, para resumir essa terceira pergunta, né, com relação à definição da Química Verde, é o desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas ao meio e à saúde humana, a quem está ali manipulando. Pois é, aí eu fico pensando, igual você falou assim, você falou uma coisa muito, muito bacana. Você não precisa de dar uma aula de Química Verde para os meninos, né? Os meninos não têm que decorar. Mas em vários momentos do curso, você pode citar a Química Verde. Isso que é o legal. E aí exatamente. Eu tava pensando aqui. Ela encaixa, né? Ela encaixa. Eu tava pensando aqui num ponto que pode super encaixar. Por exemplo, quando você está trabalhando catálise. É um ponto super importante que você pode trabalhar a Química Verde, não é isso? Que inclusive é um dos princípios da Química Verde, né? Sim. E aí você está dando aula de catálise e você bota a Química Verde. Como é que você vê esse processo? Aí a gente já
já saímos das nossas perguntas aqui, mas como que você vê, como é que você vê esse processo de utilizar, né, esse catalisador na química verde? Como que você acha que a gente pode pegar isso daí e trabalhar? Eu acredito, Tati, que qualquer assunto de química, a gente tem que trabalhar com os nossos alunos com um letramento científico. Ou seja, algo que faça sentido para ele. Porque senão, ele só vai decorar um tantão de coisa e depois ele vai fazer a prova e vai esquecer. E aí acaba que ele não sai da escola como um cidadão alfabetizado cientificamente. Como agora na pandemia, uma amiga me ligou que ela foi limpar o banheiro, que ela estava píssica com o negócio de Covid, ela começou a misturar. Ela misturou vinagre, ela misturou água sanitária, misturou um monte de coisa e desmaiou no banheiro. Né? Ela teve uma intoxicação. E assim, pode até morrer, né? Pode até morrer, né? Sim, eu falei, amiga, essa reação aí produziu gás cloro, que foi um gás usado na Primeira Guerra Mundial. Ela, meu Deus! Então, assim, é uma profissional, ela não é da química, mas ela é mestre em linguística, professora da FAETEC, maravilhosa, mas terminou a escola sem estar alfabetizada cientificamente, letrada cientificamente. E às vezes eu acho que é isso que a gente deixa, eu até assumo a culpa quanto professora, porque a gente fica tão pilhada às vezes no aprovar para o concurso, né, a importância do vestibular, e quando na verdade isso é muito importante, mas a química ela tem muito mais para oferecer para os nossos alunos, né? Ele sair ali da escola, o que eu vou usar? Tudo bem, eu passei para medicina, show. Mas e agora, o que eu vou levar para minha vida do que eu estudei na escola? Né? De tudo, de geografia, de história, de química. Porque senão a galera só decora e acabou. E isso é muito triste. E por isso me preocupa. Me preocupa até, eu ia falar isso mais na frente, mas a gente tem uma BNCC para implementar em 2022. Eu estou preocupadíssima, porque cada escola vai escolher o seu perfil, né? E se as escolas não escolherem o perfil das exatas, isso requer demissão, porque nós somos horistas. Então, cada vez mais a gente precisa fazer o nosso trabalho enquanto professores de ciências, bem voltado ao letramento e alfabetização científica, para que a gente mostre a nossa importância naquele lugar, entende? Isso me deixa bastante ser significativo, né, o aprendizado. Sim, por exemplo, quando a gente fala de polímeros, né, hoje em dia a gente ainda produz muito plástico. Caramba, dá para falar de química verde na aula de polímeros, que fica lá no final de química orgânica. Dá para falar quando a gente fala de cinética, quando a gente mostra os gráficos com, sem catalisador, com inibidor, que a energia de ativação vai lá em cima. Dá para falar nas reações orgânicas, dá para falar quando a gente fala de meio ambiente, dá para falar quando a gente fala de funções inorgânicas com os óxidos, né, as chuvas ácidas. Dá para a gente trabalhar para caramba, do primeiro ao terceiro ano. Só daqui eu falei em termos de geral, físico-química, química-orgânica. Né? Então, assim, dá para trabalhar em todos os anos o conceito e o pensamento da química orgânica, sem precisar colocar um capítulo a mais no livro para fazer os meninos decorarem os 12 princípios da química verde. Porque não vai ser cobrado assim. Não vai. O que eu percebo da cobrança do Enem, eu às vezes sou um pouco crítico a algumas questões do Enem. Essas 3 eu não sou. Porque eu percebi a primeira mais difícil mesmo, mas todas com um bom nível de interpretação. Todas bem interpretativas. É claro que o nosso papel de facilitador pode levar para o cara um prévio conhecimento do assunto dessa forma suave que você falou. Ele entrar em vários momentos. Se não, hoje nós vamos repetir aqui os 12 princípios da química verde, igual um Alcorão aí. Resolve. E não é o objetivo, né? Não. Mas também o menino eu também acho também que é culpa nossa também, um menino também chegar numa prova e ter lá a química verde já não é a primeira questão que aparece sobre o assunto, e ele nunca ter ouvido falar sobre aquilo e não consegue nem dialogar. Então, primeira vez que caiu, a galera aqui no Rio, meu Deus! Pra mim, que já tinha passado, eu fiz mestrado em 2007. Era algo que eu já falava nas aulas. Porque assim, imagina, professora, você tem mestrado em quê? O que você fez no seu mestrado? Eu sintetizei uma classe de substâncias com os princípios da química verde. O que é isso? Então, acabava que desde 2008 para frente eu já falava. Então, assim, eu tenho certeza que quem passou por mim não foi para essa prova, oh meu Deus, o que é isso?
Não foi um termo desconhecido. Não foi, mas assim, compreendo que foi um susto para muitos. E também, gente, eu entendo, para muitos colegas foram. Agora, eu também penso que essas provas, elas não são feitas por professores do ensino médio. Essas provas, elas são feitas por professores que já estão no nível superior. Isso é um banco de questão. E, às vezes, eles não sabem a nossa realidade. É outra crítica também, né, que eu, enquanto professora da educação básica, faço ao sistema. Por que não convocar a professora Tatiana, o professor Gui, a professora Monique, professores que estão aí para fazer questões, né? Por que não? Se a gente que está trabalhando e colocando esses meninos lá na universidade. Entende o que eu estou falando? Que acaba que fica assim, essa aqui eu vou ter que errar. Como se é muito concorrido, não dá para todo mundo entrar mesmo, então eu vou ter que colocar uma questão que ninguém nunca viu para poder eliminar. E aí é desleal. E aí não avalia nada. Exatamente. Exatamente. Pois é, o ano que caiu essa questão, Monique, eu, para falar a verdade, eu não sabia o que era química verde, né? E aí, no ano seguinte, o Bernoulli, ele sempre faz um preparatório para professores, e antigamente ele fazia de maneira diferente, como que ocorre hoje. Então, são convidados professores do Brasil inteiro, né? Todo mundo do sistema do Bernoulli, e eles me convidaram justamente para dar uma palestra sobre química verde para um monte de professor de química. Menina, eu quase tive um troço, porque eu falei assim, misericórdia. E aí eu fui atrás, assim, estudei, eu fiquei quase um semestre estudando química verde para chegar lá, para dar conta, para falar para um monte de gente, né? Pessoas ali que tinham muito mais conhecimento do que eu. Tive que ir lá para explicar o que era química verde. E eu me lembro que ao final, né, da palestra que eu dei, eu terminei a palestra com a questão do Enem. Porque todo mundo que estava lá, de uma certa forma, era todo mundo que trabalha com ensino médio. Então, era professor do Brasil inteiro. E mesmo assim, na hora que eu terminei a questão, que eu expliquei tudo que era química verde, já teve professor falando assim, mas mesmo assim eu não concordo com a resposta da questão. Claro, muita gente entrou nessa crise. Né? Muita gente quis anular, foi muito recurso, né? Só que assim, não foi anulado e o que o Enem faz? Vai continuar. E foi o que a gente continua a ver. Aí, ao longo dos anos, esse tipo de questão continua aparecendo. E aí é uma dica pra gente, ó. Vamos falar disso com os alunos. Porque isso pode cair a qualquer momento. Só que eu concordo que a gente tem que falar, mas como uma política de alfabetizar e letrar o nosso aluno cientificamente. Não ser mais um capítulo para o garoto ficar decorando. E aí, isso eu não concordo de jeito nenhum. Entendeu? Porque aí a gente não está cumprindo o nosso papel. Entendeu? Se é para decorar, deixa lá no livro. Ainda mais hoje. Então, é a forma de colocar dentro do conteúdo adequado de uma maneira até suave, é possível, para o cara ver que caiu, né? E aí o nível da questão que vai diferenciar se está muito mais difícil ou não. Outras, depois dessa, foram mais boas, foram mais tranquilas. Claro, porque estava todo mundo preparado, né? Exato. Aqui, eu fico pensando assim, né, de aplicações aí onde que os meninos que possa vir a ser cobrado para eles. Então, a gente já sabe que química verde, pensar verde é pensar em métodos, processos, produtos que minimizam, né, impactos ambientais e impactos, né, para uma pessoa. Então, eu fico pensando assim, nesses princípios aí que nós temos da química verde, a gente pode pensar nesses princípios e pensar, jogá-los, né, em assuntos específicos, né? Aplicações. Em aplicações. Conteúdo mesmo. De conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente prevenir a formação de resíduos, por exemplo, que é um dos princípios, né? E a gente vê muito isso, né? Falar de resíduos, na hora que a gente fala, né, de meio ambiente, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente pode fazer para prevenir, para diminuir a quantidade de resíduos, de rejeitos, né? Num processo químico, numa indústria. Ou então, Tati, por exemplo, não sei se já caiu, mas pode vir a cair. Ele dá 2 reações, né? O ideal, o sonho de qualquer químico orgânico sintético é ter um produto só. Mas isso é sonho. Geralmente tem subproduto, né? Então, assim,
Se tiver subproduto, que sejam poucos, porque eu vou ter que purificar e eu vou gastar solvente. Ou então, eu gerar subproduto que não seja agressivo. Se gerou água, perfeito. Eu vou purificar, mas a água ela não é uma substância tóxica. Entende o que eu tô falando? Você pode até vir a gerar um subproduto. Você vai ter a dor de cabeça ali de purificar. Mas você não gerar um produto que seja tóxico, que seja agressivo. É igual a história do biodegradável, né? Quando a gente fala de polímero, isso aqui é um polímero biodegradável. Nem tudo que se biodegrada para algo não nocivo. Se eu tiver na minha cadeia naquele polímero um ciano, e ele biodegradar e liberar cianeto para o meio, eu não quero que ele se biodegrade. Porque eu vou estar colocando cianeto e ele é muito tóxico. Eu prefiro manter ele no lixo do que degradar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ou a gente... E é isso que é colocar o aluno para, de fato, raciocinar sobre essas questões. É assim, a aula de química orgânica não é mais, há muito tempo, só nomenclatura e o PAC. Se vocês pensarem bem, aquelas regras que a gente estudou nem estão cobrando tanto assim aquelas nomenclaturas pesadas. Monique, só te cortando aqui um pouquinho, que já me deu desespero, né, Monique? Porque, misericórdia, essas regras mudaram aí uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mudou em 2014, 2013 para 2014. Pois é, e aí a gente, beleza, trabalhando, nós estudei essas regras, até falar, chega para agora essas regras mudarem de novo. Misericórdia! Mudou. E umas... Mas aí bate demais o que a Monique falou. Infelizmente, a gente está preso à realidade de concurso. Mas o grande lance é conseguir mostrar para o cara que muito mais importante que ele decorar regras e regras de nomenclatura, que ele saiba aplicar, saiba reconhecer, saiba limpar o banheiro com o produto certo. É muito mais significativo. O problema é o nosso apego aos vestibulares. Pois é, então vamos aqui, ó. Pode falar, Monique. Não, como o Gui falou, né? O apego aos vestibulares é uma questão que nós fomos formados de uma forma. E, enquanto professores, a gente tem que mudar Porque se a gente só observasse o que os nossos professores fizeram conosco, a gente estava bem. Concorda? Porque conforto, né? fazer exercício até exaustão, você tem um sucesso no vestibular, né? A gente foi aluno de vestibular e a gente sabe como é que é. Só que hoje a gente está sendo convidado a uma nova mudança de postura. Eu vou falar mais uma vez da BNCC. Essa mudança, do que eu estava lendo, né, veio porque muitos alunos estavam evadindo, né, saindo não concluindo o ensino médio por achar chato e sem importância na vida. Ele não via sentido. O aluno, imagina, um aluno da rede pública à noite. Ele trabalha o dia inteiro, ele vai para a escola à noite. Imagina ele ficar sentado, ele está desde as 5 acordado. A gente está falando de realidade Brasil, né, gente? Nem todo mundo vai prestar vestibular para medicina. Então, assim, o cara virou massa cimento o dia inteiro. Ele está ali à noite para tirar o diploma de ensino médio dele, que para muitos, né? Eu sei porque eu trabalhei 10 anos na rede estadual. Para muitos, esse é o único diploma que ele vai ter na vida. Ele não pensa numa graduação, tá? E aí, tu imagina ele ir para uma escola até as 10h30 da noite, que era o horário que eu saía, sentado, estudando o que é metil, etilpropil, terquibutil, vinil. Não tinha o menor sentido. Então, a própria educação de jovens e adultos, né, a EJA, ela precisa ser readequada, porque senão tem muita evasão. E aqui no estado do Rio, se tiver evasão, a escola perde ponto. Né? Há alguns governos passados, a gente ganhava um 14º salário se não tivesse evasão, não tivesse aluna grávida, não tiver... Enfim, zilhões de coisas que nós, enquanto professores, tínhamos que dar conta. Imagina, contraceptivo. Eu agora sou contraceptivo. A menina não pode ficar grávida, né? Porque senão a gente não ganhava o 14º salário. Então, são muitas coisas que são colocadas na nossa conta. Então, agora, esse novo ensino médio é tipo assim, ó, de que maneira pode ser mais interessante para esse aluno ficar na escola e ele estar formado para o mercado de trabalho? De que forma você vai falar alguma coisa de química que ele vai usar lá para virar a massa dele?
ou a pessoa que trabalha na culinária, pode até querer ser um chefe de cozinha, que é a química aplicada, ela fazendo o maior sentido. Porque se não estiver fazendo sentido, ele vai evadir. E aí, a gente não está falando para o nosso público em alguns momentos que tem uma família estruturada, que vão fazer um vestibular bacana, mas para todos. Não são todos que têm essa mentalidade, que podem só estudar. Gente, a gente vive num país continental, com muitas desigualdades. Então, assim, não tocar nesse assunto fica até meio... A gente fugiu do assunto, né, gente? Mas falar de educação no nosso país é uma questão estrutural. Não tem como a gente fugir de alguns assuntos meio assim, espinhosos, né? Então, quando a gente fala de uma química verde, que traz um sentido, né? Que ela também é chamada de química benigna, química sustentável, né? Química ambientalmente benigna. Quando a gente fala dessa química, é para a gente mostrar para o aluno que ele está inserido nesse contexto, que se perto da casa dele tem uma indústria que não está limpando o rejeito e está indo para o rio, ele está se contaminando com aquilo ali. A gente tem N filmes que falam sobre isso. Em 2019 saiu um documentário sobre a DuPont. A DuPont, uma grande empresa americana, né? Lá falando do nylon, dos polímeros. Ela teve que indenizar um monte de família que morreu com câncer por conta da maneira errônea que ela fazia o descarte dos seus produtos químicos, né? Ô, Monique, falando sobre isso, né? É muito importante mesmo tudo que você está falando sobre letramento científico. E eu acho que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo hoje, né? Esse caos que nós estamos vivendo no país em relação a esse negacionismo todo, tem muito disso. Tem muito disso, né? Falta um letramento científico, falta as pessoas entenderem o porquê, por que nós estamos aqui, o que nós estamos contribuindo para o mundo. O nosso papel falta muito, né? Tá faltando isso. Eu acho que a gente está vindo aí e nós estamos chegando no auge, porque nós estamos vivendo uma pandemia e um monte de gente não acredita na ciência, né? Os níveis de negacionismo estão atingindo pontos inegáveis. A gente não acreditava. Você falou de indústrias, no seu mestrado, uma pessoa da banca era bem contra, negou a ideia de química verde. Isso é num nível até discutível, beleza? Só que a gente está vivendo níveis absurdos. Para vocês terem uma ideia, né? A gente está falando de orçamento para o ano de 2021, né? Eu estava vendo isso hoje no jornal. Houve cortes para ciência e tecnologia. E aí, eles vão cobrar dos pesquisadores que estão nos centros de pesquisa, nas universidades, que vão ficar 15 anos sem aumento, porque servidor público vai ficar 15 anos sem aumento. Congelou. E aí eles querem uma mágica, né? A gente é químico, a gente é cientista, a gente não é mágico. A gente não faz magia para tirar da cartola uma vacina, uma cura de alguma doença. E assim, a gente está falando da Covid. A escola, ela ficou em casa, gente. A gente teve que se reinventar. Eu tive que comprar computador novo, que o meu não dava conta. O meu computador antigo não pegava o 5G da casa, só pegava o 2G. E eu ficava caindo toda hora, então eu tive que comprar computador. Meus vídeos eram escuros, eu tive que comprar luz, né? Microfone. Então a gente, enquanto professor, tive que aprender a gravar, a baixar, a colocar coisas que... E detalhe, com o ano letivo andando. A gente não parou, ufa, vamos estudar e preparar o professor para atender os alunos de casa. Não. A gente foi aprendendo assim, trocando, né? Um professor ensina o outro, a gente tem isso de bom, a gente é tagarela, né? Eu não sei, eu pergunto mesmo, e eu enchi o saco do outro que sabia. Por exemplo, as avaliações eram por Google Forms. Eu nunca tinha montado um questionário Google na vida. Já tinha respondido alguns, mas nunca tinha montado. Daí então tive que aprender a montar. O primeiro parece ser assim um absurdo. Depois vai ficando fácil, agora eu faço com uma tranquilidade. Então foi um momento que a escola teve que se reinventar. Muitos começaram a questionar a importância da escola, se a escola voltaria para o presencial. Eu acho que a escola nunca vai deixar de existir.
Jamais. A nossa função enquanto educador, ela é importantíssima, isso aí é inegável. Só que a gente vai precisar se reinventar, sabe? Vocês com os vídeos, eu daqui também, o país inteiro. Daqui a pouco, talvez alguns cursos fechem suas portas porque vai ficar mais barato o remoto, porque é aquilo. Vamos pensar no bolso. Uma sala é o aluguel, é o ar-condicionado, é o bebedouro, é o funcionário, é a limpeza. E se você fica no remoto, é cada um na sua casa, cada um que cuide, pague sua luz, sua água, sua faxina e tudo mais. Então, a gente está num período de reinvenção. Só que, por que eu acredito que escola não vai fechar, gente? Porque escola não é só transferir conhecimento. Escola é lugar de socialização. E a gente não vai para a escola só para ser escolarizado. A gente vai para conhecer pessoas, para brincar, para interagir. Socialmente, a escola é um lugar de troca. Então, eu não acredito. A gente vai ficar ainda um tempinho remoto, acredito eu, até a gente ter aí uma faixa de imunização. Aqui no Rio de Janeiro, algumas escolas, como a minha, já estamos no híbrido, né? A gente vai e volta todo dia e aluno metade na outra semana. Mas acredito que a escola, como o prédio, as paredes, isso não vai deixar de existir. Eu não consigo acreditar. Ontem eu estava vendo lá em Londres, meio que eles deram uma afrouxada e foram os londrinos para um parque e deixaram tudo sujo e tal, e foi até equivocada a maneira com a qual eles se aglomeraram, porque pelas autoridades era até 6 pessoas e estava ali uma galerona. Mas por que eles estavam ali? Eles eram jovens, mais de um ano em casa e com vontade de interagir. E isso é o papel que a escola faz. Não, a gente não é só isso, mas a gente também é isso. Quantos alunos não conseguem falar com o pai, com a mãe, um problema que estão sentindo, e vão falar para o professor a primeira vez? Às vezes é sexualidade, às vezes é alguma dúvida que o pai quer que ele faça a carreira da família e ele não quer fazer aquela carreira. Então, o professor, a gente tem um tanto de psicólogo, de amigo, ainda tem que dar conta do conteúdo, ainda tem que colocar química verde no conteúdo. É tanta coisa que a gente tem que dar conta. Então, acho que a nossa figura, enquanto educador, a nossa figura enquanto aquele que orienta para a vida, eu não acredito que a nossa função acabe nem no mundo pós-pandêmico, sabe? Quando a gente voltar, assim, e os economistas perceberem que é mais barato nos manterem em casa, eu acho que nem assim vai colar 100% o ensino. Também acho que não. Também acho que não. O espaço físico não vai acabar. Tudo no mundo vai se readaptar a uma realidade nova. E o que você está falando eu acho até emocionante para a gente, porque para nós, professores, é importante demais também esse espaço físico. O quanto a gente sente falta de entrar na escola, de olhar no olho do seu aluno, de ver que o cara está com um problema e ir lá e conversar com coisa que não tem nada a ver em relação à química orgânica. O quanto isso para a gente, quem é professor, é enriquecedor. Sim. Então tá todo mundo perdendo. Quantos ex-alunos vocês têm que ficaram na vida de vocês? Eu tenho um monte. Eu tenho diversos colegas de trabalho hoje que são ex-alunos. Exatamente. Eu tenho um monte de aluna fazendo química, né? Ou licenciatura em química. E, Monique, você me inspirou. Eu vi que era possível. Nossa, olha o nosso papel na sociedade, o papel levando esses jovens. Né? Eu lembro que quando eu escolhi química, eu lembro do meu pai era contador. Minha mãe era professora primária. Então, eles não tinham esse conhecimento de a química. Vai fazer química. Meu pai ainda é daquela época que, assim, eu vou te indicar para quem? Eu não tenho nenhum amigo para te indicar. Ele ainda é daquela época que indicava, né? Então, ele dizia, se você fizesse direito, eu tinha um escritório para te indicar. Se você fizesse contabilidade, ficava lá no meu escritório. Mas não, química, eu vou te indicar para quem? Eu falei, pai... Não precisa me indicar para ninguém. Deixa que eu encontre o meu caminho. E esse caminho, ele foi sendo encontrado através das trocas com quem? Com os meus professores. Não teve jeito. Meu pai não sabia realmente, ele não ia conseguir me orientar na vida acadêmica da química.
mas na universidade, na própria escola. Eu tive professores que fizeram o FRJ e falaram, não, é um curso muito bom, né? Eu gostaria muito que você passasse para lá, que foi o curso que eu fiz. Tem essa questão, né? E hoje eu falo isso com os meus alunos. Ah, não, eu fiz o FRJ, eu quero que você faça... Se ficar no Rio, tem que fazer o FRJ também. Porque foi de onde você veio, né? Hoje, eu também puxo o saco da UERJ, porque eu também trabalho na UERJ hoje. Mas são as duas, né, duas grandes faculdades, as federais, as estaduais, de um modo geral, né? Então, a nossa função na vida desses meninos, né, desses jovens, é enorme, gente. Assim, imagina, não tem é insubstituível a nossa ação enquanto professor. Pois é, e é nisso que a gente tem que pensar o tempo todo, né? Pensar em trazer essa química para a realidade, né? E aí, eu tô no Bernoulli, por exemplo, eu tô dando um assunto, e os meninos, eu não sei se é porque eu amo esse assunto, já teve pergunta sobre isso aqui, e é bom que a gente vai e já coloca isso aí, o Caio tá perguntando. Eu tô falando sobre reações nucleares, né? É um assunto que eu sou enlouquecida, que eu amo, de paixão. Então, você imagina, né? Eu dando uma aula dessa, um assunto que eu sou enlouquecida, que eu curto para danar, dando essa aula. E aí, como é que falta, né? É isso que eu falo, que é o letramento, né? E você falou, você colocou muito bem. E eu contei para eles e pedi para os meninos assistirem um documentário sobre Goiânia. Então, se as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento de um símbolo, não é? Aquele... Né? Eu não acho que aqui teria sido minimizado as consequências. Foi o maior acidente, gente, da história. Radioativo, né? Da história em centro urbano. Então, era simples. Se uma pessoa ali conhecesse um símbolozinho, entendeu? Aquele acidente não teria acontecido. Então, olha para você ver como é que a gente realmente tem que trazer essa química mais pro dia a dia. E aí, até colocou aqui, por exemplo, um reator nuclear, né? Nós somos a Angra dos Reis, né? Então, a gente foi em Angra, conhecemos Angra, conhecemos né, os reatores nucleares e tudo. Então, é importante que as pessoas entendam, né? Aquele reator, a gente tem reator nuclear no Brasil, então, o que isso é bom, o que isso é ruim, o que isso pode causar? A gente tem que conhecer para julgar. Exatamente. Ó, em 2015, eu fiz uma viagem com meu marido. A gente foi para a Europa. A gente fez alguns países, né? E aí a gente cortou de ônibus, dirigindo. A gente não. Tinha um motorista que... Eram vários brasileiros, tal, nesse ônibus. E a gente ia cortando. Meu marido é professor de geografia. Então, para ele, né, ver a vegetação local, aquelas coisas que a gente estudou na escola, aqueles nomes da vegetação, ele achou o máximo e tal. E teve um momento que a gente parou na França, a gente ainda não tinha chegado em Paris, a gente estava saindo da Espanha, cruzando, e paramos para tomar um café, porque lá o motorista ele tem que parar de 2 em 2 horas para tomar um café para não ter estresse e não ter acidentes, né? E aí, ao longe, assim, a gente viu era uma indústria de geração de energia nuclear. E ela liberava uma nuvenzinha meio branca. E aí o pessoal ficava assim, meu Deus, que absurdo, a radiação! E a gente fica calma, que é vapor de água, que esquenta e tal, fica tranquilo. E assim, as pessoas tensas, né? Como se aquilo ali fosse assim, vai me matar, corre, liga o carro. Eu falei, gente, não vai adiantar ligar o carro. Tá tão perto, que se tiver que pegar, vai pegar agora, ó, 1 minuto vai pegar. Porque a energia nuclear é muito forte. Daí não adianta você correr, o ônibus não vai ter essa velocidade. E fica calmo, é vapor de água. Para vocês perceberem como é que a gente não está alfabetizado cientificamente. As pessoas, numa viagem, entraram em pânico, porque alguém falou, ó, lá longe. Tava longe mesmo. Se fosse um acidente, pegava a gente, claro. Mas não era. E a galera tensa, né? Por conta dessa questão aí de ver vapor vapor d'água e achar que era assim, meu Deus, eu vou morrer. Isso é um exemplo. O desenho do Simpson passa essa também, que tem sempre no fundo uma usininha com uma fumacinha. E você acha que, por exemplo, né?
um reator nuclear, a implantação de um reator nuclear. A gente sabe que a geração elétrica, né, a geração de energia elétrica, ela é limpa, né? Você acha... Misericórdia. Nossa, tá escutando? Bombeiro. Você acha que, por exemplo, porque vou só trazer aqui para o nosso mundo aqui, a produção de biodiesel, a utilização de biocombustíveis, isso tudo entra na química verde, né? Porque você está utilizando fontes, né, uma matéria-prima que é uma fonte renovável, né? E é uma matéria-prima que faz parte do ciclo do carbono e tudo. Então, a utilização de biocombustíveis, né, do biodiesel, do etanol, isso entra dentro da química verde com tranquilidade, né? E aí você acha que um reator nuclear também entraria como uma química verde? Ou você vê algum porém nisso daí? O Caio perguntou aqui quanto que vai terminar a construção de Angra 3 e Angra 4, né? Tá tudo no papel ainda, né? Eu lembro que teve um concurso e tal, mas, enfim, não sei, Caio. Sinceramente, não sei. A população lá... A Angra 3, ela tá com 75% da obra concluída, mas tá parada. Tá parado. Existem algumas ações para que não tenha, né? Eles não... Existem algumas ações das pessoas ali da comunidade para que não tenha, porque se tiver um acidente, não tem como você tirar as pessoas dali a tempo. Porque é barco. Como é que você vai conseguir tirar a população ali? Elas são treinadas, né? Acho que a cada 2 anos tem um treinamento com daquelas sirenes, tem um treinamento com toda a população. Você acha, então, que a química, um reator nuclear não encaixaria numa química verde por conta do perigo que essa usina pode trazer para a população? Então, quando a gente pensa nisso, né, o assunto de trabalhar com os reatores nucleares, ele sempre é delicado. Porque ninguém imagina, porque assim, o que gera de resíduo numa indústria nuclear? Como eu falei agora, vapor d'água. Qual é o problema dela? É quando tem acidente. Aí você vai falar assim, então se não tiver acidente, tudo bem, é limpo. A questão é como garantir, eu não tenho como garantir 100% que não vai ter vazamento. A história mostra, hein? Então nesse sentido, por exemplo, a gente teve lá no Japão aquela tsunami, né? Fukushima, 2011. Em uma semana, eles conseguiram ajeitar o reator nuclear deles. Uma semana. Mas é Japão, né? É um povo... E foram 3 reatores que explodiram, né? Então, assim, aqui no Brasil eu temo por isso. Porque, assim, não que a gente não seja qualificado, não é isso, não. Nós somos muito qualificados. A questão é que a gente não faz milagre. Se você sai cortando as verbas, se você sai tirando as coisas, como é que eu vou garantir que eu vou trabalhar de maneira adequada para que toda a população não se comprometa e eu não me comprometa? Entende? Então, fica delicado a gente falar sobre isso. Então, eu não consigo colocar no ramo da química verde um reator nuclear. Não consigo. E até um dos princípios da química verde é isso, né? É a questão de acidentes, né? Então, você ter indústria, você ter processos que não venham causar acidentes, né? Exatamente. E aí, como você não consegue garantir isso 100%, né? Essa certeza aí fica meio complicada. Tati, a sua quinta pergunta, eu não sei se tem a ver com isso, mas você perguntaria por que é importante a implementação da química verde nos processos industriais e tecnológicos. Não é isso? Tem a ver com isso aí que você acabou de falar. A atividade da química frente aos desastres ambientais. Ela está completamente encaixado nisso que você acabou de dizer. Ainda falando dos tratamentos, dos rejeitos. Tem como a gente garantir o tratamento de uma partícula que é emitida? Como? 100 anos depois, o armário de Rutherford ainda emitia. Então, como que a gente vai garantir isso? Eu mais o Gui, nós fomos, né, no laboratório de Marie Curie. Então, que legal.
Tem uma parte lá do laboratório que não pode entrar, e lá é radioativo, né, amor? Lá ainda, né? Quanto tempo que tem isso, e o laboratório dela, uma parte do laboratório, ninguém tem acesso, porque realmente ainda é uma área que está contaminada. Ó, alguém escreveu aqui, ó. Eu acho que aqui as punições não ocorrem. A lei no papel é linda. Só ver Brumadinho e Mariana. Exatamente. Foi um grande acidente, né, ambiental. Chocou todo mundo e saíram impunes, não foi? E hoje, Mari, eu diria que até as leis aqui são flexíveis, porque depois que aconteceu o acidente de Mariana e Brumadinho, ficou claro quanto que era fácil burlar e modificar a legislação que envolvia as represas aqui em Minas e no Brasil, claro. Inclusive hoje, né, falando sobre isso, hoje saiu no jornal, né, que o Ministério Público está pedindo a suspeição do juiz que está trabalhando no caso de Mariana e Brumadinho, porque ele tem conchavo com... Né? Porque aí eles mostraram lá, né, que ele tem vários contatos ali com os donos, né, da Vale, né, dos empresários lá que estão ligados a esse ramo de mineração. Então, olha só para você ver como que é a situação ambiental, como é que ela é muito complicada, né? Tá aí, a gente tem um ministro aí. O menino da porteira. É o Ricardo Salles aí, né, que hoje ele estava tirando uma foto, postou uma foto dele com um monte de madeira atrás cortada, velho. Ele é o ministro do meio ambiente. Eu entendo que o ministro do meio ambiente ele tá ali para defender o meio ambiente, para fazer com que as leis sejam seguidas, e ele não. E ele discorda de todas as leis. Então, a ação dele é como se o Covid fosse ministro da Saúde aqui no Brasil, mesma coisa. Vocês entendem como que isso bate no nosso aluno? Porque ele também fica indignado, né? Um menino de 15 a 18 anos, né? Os nossos alunos que estão fazendo ensino médio. A minha média é essa. Eles falou passando a boiada, né? O Caio escreveu aqui, passando a boiada. Exatamente. Passando a boiada. Você imagina que se isso deixa a gente indignado, também deixa os nossos alunos. E eles vão querer conversar com a gente. E eu sempre digo que nós, professores, nós somos vendedores de sonhos. Porque se a gente não fala para o aluno, não, um dia isso vai reverter e tal. Se a gente não fala isso para o jovem, por que ir pelo caminho correto? Se o caminho errado é mais curto e eu vou ter sucesso, entende? Eu acho que nós temos que estar ali ouvindo o aluno, dizendo assim, ó, é errado, é o caminho pior, e quando você usa o caminho mais longo, você dorme com a cabeça tranquila no seu travesseiro. E eu acho que é isso, sabe? A questão de trabalhar com um dever cumprido com os jovens, porque a vida mostra muita facilidade para eles. Né? Quando eles olham um negócio desse aí passando o tempo inteiro, quanta besteira a gente tem ouvido o presidente da República falar sobre kits de tratamento precoce, que já ficou comprovado que não tem, ainda assim falam em tratamento precoce, em vez de acelerar essa vacina. Sabe qual é o meu medo? Essas cepas mudarem aí e essa vacina não fazer sentido mais. E vão estar colocando água. E aqui, eu inclusive escutei, né, de um pesquisador falando que um grande risco que nós estamos correndo é justamente esse. Um pouquinho da população ser vacinada, isso também é um risco. Porque se poucas pessoas são vacinadas, a chance da gente ter variações dessa Covid aí, né? Desse vírus é maior, e para vir cepas mais perigosas, corre ainda o risco. Então, em contato com uma parcela imensa que não foi. Né? Eu não gosto do termo, mas que é o que eles usam, né? O ideal é imunização de rebanho. Eu não gosto do termo porque eu não sou gado. Literalmente não. Mas o termo de imunização em rebanho, né? Maior parte, pelo menos 80% da população ser vacinada, né? E isso tá atrasando, né, gente? Tá demorando demais. Pois é, e eu acho que cai muito dentro do que nós falamos aqui, né? Cai essa falta, né? Da gente trazer a ciência. E, inclusive, era uma coisa que eu queria, né, conversar com você. Por que você acha
né? Você que está dentro da universidade, porque eu não estou dentro da universidade. Por que que você que está lá dentro da universidade, por que que as informações de dentro da universidade, o conhecimento né? O acadêmico demora tanto tempo para chegar no nosso universo? Porque eu acho que isso é muito sério. Eu acho que muitas vezes a universidade ela não conversa com a sociedade. E aí fica nisso. E aí nós estamos vivendo. Ou tem um delay tão grande que quando surge, parece que já existe essa e aí você tem uma sociedade, entendeu? Que ela não acredita nessa ciência, ela não acredita nos cientistas, ela não acredita na universidade, porque a universidade também não conversa com ela. Sim, então, eu sinto... E por que você acha que falta essa conversa maior da universidade, dos cientistas com a sociedade? Eu acredito, Tati, que essa pandemia foi uma forma da própria universidade se repensar. O número de professores que eu vejo fazendo Instagram para mostrar o seu grupo de pesquisa aumentou absurdamente. É massa. Absurdamente. Se hoje tá pouco, já foi pior, tá? Eu acho que era inexistente. Porque hoje, assim, a universidade ela tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Né? Como que é a extensão? Você monta um projeto e o professor extensionista ele leva à comunidade. Por exemplo, o meu projeto de extensão hoje, que eu estava fazendo coisa com a minha aluna até a gente parar, é a oficina de repelentes à base de produtos naturais, que foi desenvolvido na Baixada Fluminense, num CIEP que eu trabalhei, paupérrimo. Não tinha saneamento básico e tinha muito mosquito. E eu chegava lá, né, porque era negócio de zika, chikungunya. Eu tinha medo de ser picada e levar para casa uma zika. Então eu falei, eu vou fazer, vou ensinar e vou espalhar pela escola. E o retorno veio das meninas da limpeza. Nossa, professora, aquele negócio que você fez, deixou lá no banheiro, no refeitório, na sala dos professores, eu espalhei pela escola. Funciona mesmo. Eu falei, é repelente. E ensinamos os alunos, eles levaram para casa de modo que eles pudessem fazer. Isso é um projeto de extensão. Ou seja, você desenvolve a pesquisa e ela foge os muros da escola, ela ultrapassa a universidade e ela faz o bem para quem está em volta. Porque se eu não ensino que ele tem que juntar o lixo, se eu não ensino para ele que aquilo ali vai gerar vetor, eu, enquanto professora, quando eu vou lá trabalhar, isso pode pegar em mim. Então, a gente tem que pensar no coletivo. Hoje, a universidade tem muitos projetos de extensão. Ela acaba pegando as comunidades que ficam ao redor. A UFRJ, por exemplo, tem a extensão do pré-vestibular comunitário. Tem uma professora que tem um trabalho lindo, que ela trabalha com os pescadores e ela reverte o produto que ela faz com algas. Ela faz um produto, ela reverte uma parte para eles, porque eles catam as algas para ela. E é um produto, assim, não fica nada para ela. Em termos de dinheiro, assim, tudo revertido. Ela só quer publicar o trabalho, né? Então, é um projeto de extensão muito legal. Tem a pesquisa e tem o ensino. Antigamente, essa questão da extensão acabava que ou você não sabia, ou ficava só mesmo tangenciando ali na universidade, né? Muito porque dentro da universidade você tem, como é que eu vou dizer? Você vai subindo degraus na sua carreira. Quando você faz pesquisa, você sobe um monte. Quando você faz extensão, você sobe um. Então, valoriza pouco. Você quer subir na tua carreira? Quer. Porque isso vai reverter em verba para tua pesquisa e tudo mais. Se você tem que dedicar o seu tempo, você acaba dedicando mais à pesquisa do que à extensão. Né? Enquanto essa política interna não mudar, né, fica difícil a gente pensar, vai ter que ir pelo bom senso do professor, da própria universidade. Porém, eu acredito que depois que começaram a dizer que na universidade só fazíamos balbúrdia, a gente mamava na teta do governo, não fazia nada e tal, muitos professores começaram a, peraí, não. Olha o que eu estou fazendo.
Eu comecei a ver muito, gente, na pandemia, eu interagi com, não é brincadeira não, Rondônia, Piauí, Alagoas, Espírito Santo, vocês, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul. Eu interagi com muita gente e comecei a perceber o trabalho de muita gente, muitos pesquisadores que abriram essa janelinha aqui que a gente está para mostrar o que eles fazem, para mostrar os trabalhos dos alunos e para mostrar onde é que os alunos deles estão empregados, fazendo a diferença na sociedade. Isso mostra que, muito embora a universidade às vezes não diga o que está fazendo, ela faz. E acredito que a internet e a pandemia, a gente em casa, né? Nós somos seres sociais, a gente já falou isso hoje, a gente quer falar. E ficar em casa sem poder trocar deixou muita gente angustiada, agoniada. E aí muitas páginas de pesquisas, de grupos. A própria PUC aqui do Rio de Janeiro tem um grupo muito legal que trabalha com cosméticos. Ela colocou o grupo de pesquisa dela. E eu comecei a ver isso com várias. A gente que trabalha com pesquisa, né, com ensino, eu comecei a seguir uma galera, né? E isso, acredito que foi importante, não só para mim, que aprendi, para os alunos, mas para os próprios grupos de pesquisa se mostrarem importantes na sociedade. Quando a gente pede para aumentar a verba para a ciência e tecnologia, esse dinheiro não vem para o nosso bolso para a gente trocar de carro. Tem que ser todo. A gente ganhou agora um projeto na FAETEC para a reforma do laboratório. A conta que se abre não é nem a conta nossa. É uma conta separada. Tudo ali, cada nota. Se a gente comprar um parafuso. Porque no final do ano a gente tem que prestar conta. E se a gente não gastar esse dinheiro todo, a gente tem que devolver. Então, assim... Pois e isso, eu acho que a sociedade, ela não sabe disso, não né? Não sabe. E isso eu sinto, né? Eu que já fui, né? Já estive dentro da universidade também, e hoje a gente está fora. Então, a gente entende como a universidade funciona, mas a sociedade, de uma maneira geral, não entende. Então, eu acho que realmente deve-se repensar mesmo o papel da universidade, o papel da ciência dentro da sociedade, para que a sociedade consiga perceber, né, a importância da ciência e consiga respeitar, né, os pesquisadores que estão lá, os cientistas, né? Porque hoje você vê que é uma loucura. Então, até nessa questão ambiental, né, você vê que os cientistas que trabalham na área, eles não têm respaldo. Não tem respaldo. Porque, e eu acho que é isso, a gente precisa colocar dar mais a cara, a universidade tem que mostrar mais a cara, tem que mostrar mais a sua importância para que a sociedade a conheça. Sabe o que acontece? Pode falar. Não, eu ia falar só um ponto, que o massa é que tudo, nesse momento, vira consequência de uma série de fatores. Os professores foram criticados, a universidade, o centro de excelência foi criticado, e entramos numa pandemia. E aí, ao entrar na pandemia, qual que é o meio de comunicação que nos restou? Qual que é a forma de divulgação que nos restou? O que todo mundo anda o tempo todo na mão, mais do que já andava? São seus celulares e suas redes sociais. E aí as universidades têm entrado. Claro que o acesso é muito menor. E a Mari falou mais cedo um negócio muito legal, que quem não tem base não consegue, uma educação legal não consegue acessar, mas tem melhorado absurdamente a forma da qual isso é apresentado. E sabe uma coisa que eu lembrei aqui que foi muito importante, né? Eu fui chamada ano passado pela página, né, do Inclusive Química para falar no evento na PUC Rio sobre os divulgadores de ciência nos meios digitais, né? Eu tenho alguns ex-alunos da faculdade que estão fazendo mestrado lá na PUC. E eles comentaram com a organizadora do evento, a gente tem uma professora e tal, que tem uma página de divulgação. E me colocaram lá na mesa de abertura para falar com um tanto de divulgadores científicos. E o que eu falei lá, eu vou falar aqui agora. Nós que estamos na academia precisamos falar português com as pessoas que não são da academia. Ou seja, eu estou desenvolvendo um catalisador à base de nióbio. Amor, para que serve isso? Isso aqui é para impactar, gerar menos poluição ali no Rio. Pronto. Você precisa tirar o quimiquês
e se fazer entender. A gente tem a mania de falar para os nossos pares. A gente tem a mania de falar para quem já nos entende. Uma vez teve uma dinâmica que eu participei que foi assim: como é que você contaria para sua avó o que você está fazendo no seu mestrado? Minha avó não tinha ensino formal. Ela era uma mulher. O ensino era da vida, né? Assim, das experiências que ela viveu. Ela não teve nenhum ginásio completo. Ela dizia: Monique estuda tanto. Ou seja, o que eu vou falar para minha avó que eu estou fazendo? Eu falava: avó, eu estou fazendo umas substâncias que podem vir a ser um medicamento, um remédio. Que se eu falar medicamento, talvez ela não entenda. E ela: é isso. Eu não vou falar que eu sintetizei 1,4 de hidropiridinas com a metodologia de Hunt via química verde. Que minha avó jamais vai entender, jamais entenderia. Então, eu acho que o que faltava, e hoje a gente observa muito por conta da internet, são professores, grupos de pesquisas, né, pesquisadores, divulgadores científicos, falando de maneira clara, falando português. Não é para falar de maneira chula, não estou falando maneira acessível, né? Acessível, exatamente. Até para o aluno do ensino médio que às vezes ainda não alcançou esse vocabulário ou essas questões todas, poder entender o que eu estou falando. Porque senão eu vou ficar falando sozinha. Que é o que acaba acontecendo muitas das vezes na escola. A gente fica ali... Hoje eu dei um aulão. Ninguém aprendeu nada. Que só aprende... Você só ensina se outro aprender. Não é? É uma troca. E às vezes os olhos deles estão falando, não estão entendendo nada. Você está falando. Né? E é por isso que eu digo que a escola física nunca vai faltar. Porque é o olho no olho, é você chegar e falar: tá tudo bem? Não entendeu alguma coisa? Quer que eu repita? Quer que eu volte? Sim. Eu acho que é isso aí que a escola nunca vai deixar de existir. Ai, ô Monique, foi um papo delicioso, né, amor? Ótimo. Papo delicioso aqui. A gente, acho que a gente tem... Aprendi muito. Aprendemos muito aqui. E eu acho que a gente tem que bater um papo, a gente, assim, mais informal, tomando um vinho pra gente falar das nossas profissões, até falar chega. Trocar umas figurinhas. Umas figurinhas. A gente podia fazer um encontro desse. Claro, eu fico aqui à disposição para vocês, né, na salinha, ou no canal, enfim, para até gravar uma aula sobre química verde, para vocês passarem para os meninos. Tem uns princípios que a gente não conseguiu debater, mas a gente pode ir falando isso. Fico aqui à disposição, se for do interesse de vocês. Claro. Eu gravo, mando para vocês falarem. A gente discute, que eu até tinha colocado aqui no PowerPoint, mas não deu tempo da gente falar, né? E aí, já que eu vou ter que pular isso tudo... Não, mas aqui, então fala aí o que você acha, assim, dos 12 princípios. O que você acha dos 12 princípios aí que os meninos, eles devem ficarem atentos, assim, no ensino de química que possa vir cobrar numa questão? Tá, então, são 12 princípios, como a Tati acabou de dizer. Eu selecionei aqui, Tati, o 3º, o 4º e o 10º. O 3º fala em: as metodologias usadas devem usar e gerar substâncias o menos tóxicas possíveis ao meio e à saúde humana. A gente até já falou isso hoje. Esse princípio é importantíssimo. Então, meninos, para vocês ficarem atentos, o que a Monique está falando, ela está falando o seguinte: caiu uma questão sobre isso lá na prova, você ficar atento nos produtos, né? Então, uma rota sintética verde é aquela que vai produzir produtos menos tóxicos. Se possível, produzir como subproduto água. Água, gás carbônico, CO2, tudo bem. Né? O 4º, os produtos químicos devem ser projetados de forma a ter maior eficiência e menor toxicidade, né? Então, assim, maior eficiência. Se você, por exemplo, pegar reagente A, B, C, juntou tudo para dar o produto, e nesse produto ele gerou mais subproduto, ou seja, os átomos foram jogados fora, não é legal. Eu tenho que incorporar no produto. E de que maneira? Também que ele não seja tão tóxico. Então, que complementa a 4, complementa a 3. E o 10º princípio. Os produtos químicos devem ser desenhados de tal maneira que, depois de terem sido usados, eles não persistam no meio ambiente. E que seus produtos de degradação sejam inócuos. Ou seja, vai degradar?
beleza, mas vai degradar para quê? Né? Se for degradar para algo muito tóxico, muito obrigada, não quero nem que ele degrade. Lá dos polímeros, exato. Exatamente, né? E aí depois a gente tem essas questões que a gente pode conversar. E para me despedir, né, agradecendo vocês mais uma vez, coloco aqui algumas considerações, né, finais, algumas indagações sobre o nosso papel como professor, essa questão do vestibular, né? Não sei se é a maneira mais justa de entrar. Acho que não é, não. Tenho quase certeza que não é, não. Mas é a que temos. E a gente tem que trabalhar de maneira muito clara o psicológico dos alunos de que remédio amargo, mas tem que tomar. Né? Até o dia que a gente puder mudar essa forma de ingresso, que seria 3 anos fazendo a provinha, guardando a nota, ou seja, primeiro ano, matéria do primeiro ano, segundo ano, matéria do segundo. Aí só que a gente tem um problema. Como é que eu vou garantir que o meu conteúdo no Rio vai ser igual ao de Minas? Até que seria fácil, região sudeste, mas a região norte, nordeste, centro-oeste, será que a gente conseguiria ter um currículo? Será que precisa? Será que precisa? Inclusive, um dos meus questionamentos em relação ao Enem é isso. Porque a gente que fez licenciatura, né, a gente trabalha, pelo menos eu lembro disso quando eu fiz licenciatura, que a ideia era você conhecer o ambiente do seu aluno, você conhecer o seu aluno. É o cara do Sul trabalhar com a soja, é o cara de Minas trabalhar com a mineração, com queijo. O tecnicista ajuda um pouco nisso. E aí eu acho que o Enem, pensando nisso, o Enem é muito injusto. Porque ele quer fazer com que o país inteiro, né, uma pessoa que está lá no norte, que não tem, a gente tem uma vivência completamente diferente, mas ele tem que fazer a mesma prova da galera do Sudeste, que essa prova é pensada para a galera do Sudeste. E é focado nos grandes centros, né? Então, eu fico pensando nisso, né? Será que tem que ser igual? Mesmo? Será que a educação ela não tem que ser mais regionalizada, né? Para atender as demandas de cada cidade, de cada região? O que a gente falou mais cedo de se tornar significativo é muito melhor. Os meus pais são de uma cidadezinha aqui de Minas que se chama São Roque. E lá produz o melhor queijo do mundo. E aí eu fiquei extremamente feliz que o ano passado começou a construir uma escola técnica voltada para o laticínios lá. Eu estou a fim de conhecer o dia que ela ficar aberta. Eu vou Perfeito, hein? Fazer uma visita lá. E é isso que funciona. Eu tive em Minas em 2019, em São João del Rei. Eu fui para um congresso de ensino de química, né? Era um simpósio mineiro, muito bom. E aí aproveitamos para ir a Tiradentes, né? Conhecer ali, foi muito bom. A gente estava com um grupo grande aqui do Rio, né? A gente foi dirigir. Foram 3 carros. E, enfim, essa parte de laticínios, não tem queijo melhor do que o queijo mineiro. Não Verdade. Não tem. Outra consideração que eu deixo aqui também, indagação, até pensando nos PCNs, né? Que a gente trabalha, os PCNs aqui nos parâmetros curriculares nacionais, eles pedem autonomia e cidadão crítico. Será que a forma que a gente trabalha hoje, a gente está deixando o nosso aluno autônomo, um cidadão crítico, ou a gente ainda está maceteando questões para o tal do Enem? Porque antigamente, eu sou de uma época que eu fiz 5 vestibulares. Eu fiz o da UF, da UFRJ, da UERJ. Era separado. Uma vez que unifica, acontece isso que vocês fizeram. Essas características das regionalizações, elas somem. Você tira, né? Isso acaba sendo muito ruim. Outra coisa o que a gente espera da comunidade escolar quando a pandemia passar? Eu acredito que todo mundo vai precisar de afago, de abraço, mas eu deixo a indagação. Quem é que vai acolher e abraçar o corpo docente? Que está exaurido e esteve trabalhando esse tempo inteiro, estudando constantemente para aprender novas técnicas, avaliar a distância, ter novas metodologias. Então, quem que vai nos abraçar? Né? Eu acredito que nós mesmos... Só para te falar que vamos nos abraçar. Só de pensar em voltar, porque eu quero voltar. Depois eu quero voltar. Mas, por exemplo, eu já me organizei tão bem aqui em casa, e aí a gente já está na nossa vida aqui em casa, já tão assim... Uma nova rotina, né? Já estamos numa rotina, eu pego aula, eu entro dentro de um quarto às 7 da manhã e saio às 5 da tarde.
dentro daquele quarto, eu saio de lá morrendo de calor, né, amor? E aí, para te falar a verdade, eu tô com pânico daquele mundo de gente. Sabe, eu não sei... Essa adaptação vai ser complexa. Eu não sei mais estar num local que tem um mundo de gente. Eu dava aula para 240. Não, eu dei aula em auditórios há uns anos atrás para 1.700 pessoas. Isso é impensável. Eu tô assim, só de eu ir, tem o quê? Tem 2 semanas que eu não coloco o pé para fora de casa, Monique, eu não vou ao supermercado. Então, sinceramente... Eu mesmo, sinceramente, eu vejo assim, a gente precisa, mas ninguém pensa, né, no corpo docente, porque realmente me colocar de novo dentro daquele universo que era um prédio que tinha 1.500 alunos, 2.000 alunos dentro daquele prédio, e aquele intervalo, o elevador, olha, eu tô em pânico de pensar nessa nova rotina, né, nesse retorno. Me dá pânico. Por isso que eu coloquei como indagações finais, né? Porque até essa volta, ela vai precisar ser com cuidado. Senão a gente quebra, né? Outra indagação, vou falar pela 3ª vez. A BNCC, que a gente vai ter que implementar brevemente. E, mais uma vez, né? Precisamos repensar as nossas práticas e as nossas aulas. Acredito que médico e professor são as 2 carreiras que mais têm inovação e mais tem que estar estudando o tempo inteiro para poder se manter ativo. E vou deixar finalmente uma frase do professor Edgar Morin, que ele diz que é preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. E é isso que a gente precisa fazer nesse momento, né? Seguindo aí a ideia de Edgar Morin, de que forma vamos fazer isso, né? Obrigada mais uma vez. Ai, foi uma delícia. Show, Monique, ó. Eu ainda sou desse favor. De um dia que, mesmo você ir no Rio e a gente aqui em Belo Horizonte, a gente fazer um vinho virtual pra gente conversar até falar chega. Né? Vamos, porque sim. Papo não falta pra gente. como a gente fala aqui, a prosa é boa. A prosa é boa. Queridos, quem sabe, né, Monique, quem sabe aí, na hora que isso tudo passar, a gente ter oportunidade, né, de se conhecer pessoalmente, de com poder... certeza, não. Né? Com certeza. Se abraçar. Ó, eu queria te agradecer muito pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando aí com os nossos alunos e outros professores, que eu vi aqui um tanto de professor aqui fazendo comentários aqui. Então é isso, ó. Nós participaram, muito obrigado também, valeu muito. Muito obrigada. Gente, até a próxima e vamos combinar essa aula então gravada de Química Verde. Vamos sim. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Cuidem-se.